E aí, galera, beleza? É, Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de características do nosso planeta, tá? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais no assunto de cartografia. Na primeira parte da primeira aula eu dei, na verdade, sobre formas de orientação, e aqui a gente vai falar especificamente de coordenadas geográficas. A gente vai tentar entender o que são essas coordenadas geográficas, para que serve, porque a gente utiliza tanto essas coordenadas geográficas, tá? Para começo de conversa, na verdade, não existe só coordenadas geográficas, existem outros tipos de coordenadas, né? A gente tem, por exemplo, as coordenadas alfanuméricas, que são coordenadas que são utilizadas, por exemplo, em mapas de turismo, para a gente se localizar melhor numa cidade, para encontrar os pontos turísticos. Vê lá no seu livro que você vai encontrar esse outro tipo de coordenada, tá? Mas o que é mais importante aqui para a gente, para a geografia, é que a gente vai discutir, são as chamadas coordenadas geográficas, tá? Que têm características específicas que são fundamentais para a produção de mapas, são fundamentais para a localização mais precisa no espaço geográfico, ok? Então, o que são essas coordenadas geográficas, né? Então, vamos iniciar. O que são coordenadas geográficas? São um sistema formado então por linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou mapa e que vão nos auxiliar então nessa localização dos elementos geográficos, tá? Então vocês estão acostumados a ver, quem vê o mapa, olha o seu livro de geografia aí em casa, vocês vão verificar que existem essas linhas imaginárias tracejadas aí no mapa de vocês, no globo, enfim, né? O que são essas linhas, para que elas servem, é isso que a gente está tentando entender aqui, tá? Você está vendo aí nesse slide, nesse primeiro slide, um pouco sobre as linhas, essas linhas imaginárias, né? Na verdade, são as linhas mais importantes. A gente está vendo aqui os chamados paralelos, tá? Que estão cortando o globo nessa direção, tá? No sentido leste-oeste, então cortando o globo aí em várias partes. Vocês estão vendo as linhas aí que são chamados paralelos, tá? O paralelo mais importante que a gente tem é o paralelo do Equador. Esse paralelo divide o globo, o hemisfério, né, em duas partes, tá? Em hemisfério norte e hemisfério sul. Mas a gente tem outras também, outros paralelos importantes, como o Trópico de Capricórnio, como o Trópico de Câncer, tá? Que são paralelos importantes para os nossos estudos, né? E servem como referências importantes também. Daqui a pouco a gente vai ver isso. A gente também tem o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, que também são paralelos importantes para a gente, também servem como referência para alguns assuntos, e vocês vão ver também na frente, tá? Todos esses paralelos eles apresentam uma informação que é apresentada em graus, tá? Que vai de 0 graus ali na linha do Equador, passando até 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul, também abaixo da linha do Equador, beleza? E a gente tem uma outra informação, outro tipo, outra coordenada que é fundamental também para definir um ponto na superfície terrestre, que são os meridianos, que estão cortando o globo, então aqui, né? Cortando o globo aí no sentido vertical, de norte a sul, tá? A gente com esses meridianos, eles também são medidos em graus. A gente vai ter aí as informações desses meridianos que vão trazer para a gente são as longitudes, que são informações em graus a partir dos meridianos, ou seja, tomando como referência os meridianos. Começa com 0 graus no chamado meridiano de Greenwich, tá? E vai até 180 graus para leste e 180 graus para oeste, tá? Esses são os meridianos que vão dar informações, então, chamadas de longitudes para a gente. Fica atento aí nessa história. Então, para que eu coloquei porque que são essas coordenadas geográficas e por que elas são medidas em graus e qual é a importância delas. Primeiro, a gente tem que lembrar ou tomar como referência uma questão lá da matemática. Pois é, uma questão da matemática. A gente tem aqui na geografia também tem que se basear nos estudos da matemática, que são fundamentais para a gente. Aqui a gente tem o chamado plano cartesiano, tá? Vou pegar aqui o meu laser, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, o plano cartesiano, tá? Que tem aqui então duas linhas, né? Importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a linha Y, né? E a linha X, né? Ou os elementos aí, as coordenadas desse plano cartesiano, tá? Que nesse caso aqui está indo de 0
A4, né, na linha Y e de 0 a 5 na linha X, tá? Isso vocês aprendem lá na matemática muito bem, tá? E para me saber um determinado ponto nesse plano cartesiano aqui, eu vou precisar então da informação de Y e da informação de X, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse ponto A aqui, eu vou ter uma informação do Y e vou ter a informação do X aqui, portanto, tá? Para me definir esse ponto nesse chamado plano cartesiano. No caso, as coordenadas geográficas, elas vão dar essas informações para a gente também, vão dar esse endereço para a gente encontrar um determinado ponto na superfície terrestre. Mas, no caso das coordenadas geográficas, a gente está falando de uma superfície, está falando de uma esfera, que é, na verdade, um objeto parecido com uma esfera que é a Terra, que na verdade é um geóide, mas que é arredondado. Então, ela é medida não em pontos aqui, não em determinados números, em determinados números absolutos aqui, mas elas são medidas em graus, tá? Então, a gente vai ter graus para definir a latitude e a longitude, tá? Que são essas informações. Então, se aqui no plano cartesiano eu estou conseguindo determinar um ponto nesse plano cartesiano, que eu estou precisando de x e precisando de y para determinar esse ponto, lá no globo terrestre, lá nas coordenadas geográficas, eu também vou fazer vou ter essa ideia, e para mim determinar um ponto na superfície terrestre, eu vou ter que ter informação então das latitudes definidas pelos paralelos e das longitudes definidas então pelos meridianos, ok? Correto? Ah, professor, ainda está difícil. Vamos lá, vamos indo junto, a gente vai tentar entender isso aqui. Então aqui eu trouxe uma representação de mapa aqui, né, do planisfério para vocês, tá? Um dos tipos de representação do planisfério, tá? A gente depois vai ver um pouco mais à frente os diferentes mapas, as diferentes formas de se reproduzir o espaço terrestre, o globo terrestre, né? Que é um geóide, a gente vai ter que reproduzir num mapa, né? Ou seja, em 2 dimensões, e vão ter aí então essas convenções, tá? Vamos lá, vamos analisar isso aqui, essa representação aqui então do globo, principalmente em relação às latitudes e às longitudes primeiro, beleza? Então vocês estão vendo aqui, ó, a gente está vendo aqui um planisfério com as coordenadas geográficas, tá? A gente tem aqui a coordenada geográfica mais importante no ponto zero, o paralelo mais importante, perdão, no ponto zero, que é o paralelo do Equador. Deixa eu ver se eu consigo traçar um dado aqui, ó. Estou tentando passar o laser aqui nessa região. Então a gente tem aqui em vermelho, tá? E eu estou passando aqui em amarelo, a chamada linha do Equador, tá? Que está dividindo o globo então em 2 partes, hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? E eu tenho também uma outra referência, que é uma referência de meridianos, aqui o ponto zero, que é a referência de meridianos, que é o chamado meridiano de Greenwich, ok? Enfim, tá? Então aqui a gente tem informações que vão, no caso aqui das latitudes, de 0 até 90 graus para norte e de 0 até 90 graus para sul, no caso das latitudes, que são definidas aí então como referência os paralelos, beleza? E aqui também os meridianos, ó, a gente vai do ponto zero no meridiano de Greenwich até 180 graus a leste e até 180 graus a oeste, tá? Então, a definição de graus então vai ser dada dessa maneira, tá? Vocês encontram isso lá no livro, em outros mapas para vocês também, tá? Então, de 0 a 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul, em relação às chamadas latitudes, tá? E de 0 a 180 graus para oeste e de 0 a 180 graus para leste, a gente vai ter também as chamadas longitudes. Lembra aí que aí no slide anterior eu mostrei o plano cartesiano para a gente localizar um ponto na superfície, né?
Então, aqui nas coordenadas geográficas, a gente vai precisar dessas duas informações para localizar qualquer ponto na superfície. Lembrando que todos esses mapas, eles precisam ter essas coordenadas geográficas para a gente exatamente localizar um ponto com maior precisão no espaço geográfico. Quero lembrar a vocês que, por exemplo, a tecnologia do GPS, ou as tecnologias de localização, de geolocalização que existem hoje, elas são baseadas, então, aí em coordenadas geográficas, tá? Então, aquele GPS um pouco mais antigo, ou o GPS que você tem aí a partir dos aplicativos mais modernos dos celulares também, a gente está sendo definida a partir desse padrão de informações de latitude e longitude. Tá? Procura lá no teu Google, procura lá no teu mapa, lá do teu celular, do teu smartphone, que a gente vai ter essa definição de coordenadas geográficas. Vai ter informação, por exemplo, de latitudes e longitudes. Então é fundamental a gente entender isso também para entender a localização no nosso dia a dia, beleza? Então, vamos aqui especificamente para cada uma dessas coordenadas, né, desses paralelos. Vamos falar aqui, na verdade, dos paralelos primeiro. A gente tem aqui paralelos importantes, tá? No sentido norte-sul, além do Equador. A gente tem outros paralelos importantes. Tá? Além do Equador, que estou marcando aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o Trópico de Capricórnio, que passa pelo território brasileiro, por exemplo, passa pelo território da cidade de São Paulo, por exemplo. Tá? Quem sai de São Paulo pelas rodovias Anhanguera, Bandeirante, vai encontrar uma informação em alguma placa em determinado ponto na parte norte do município de São Paulo, assim, uma placa indicando o Trópico de Capricórnio. Então ele passa inclusive no território da cidade de São Paulo. Tá? A gente também tem o Trópico de Câncer, né, que fica a norte da linha do Equador. A gente tem o Círculo Polar Antártico aqui abaixo da linha do Equador, mais ao sul, e o Círculo Polar Ártico acima da linha do Equador, no hemisfério norte, por exemplo, tá? E esses paralelos eles são importantes para outra definição importante aqui na geografia, que são a definição das chamadas zonas climáticas, tá? Entre os trópicos, ou seja, nessa área aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente tem a chamada área tropical, né? Ou intertropical. É uma área do globo que recebe uma maior quantidade de energia e calor do Sol, como está mostrando a figura aí, e ela tem um clima em média mais quente ao longo do ano, tem uma média de temperatura mais quente ao longo do ano, né? Uma média de temperatura mais alta ao longo do ano, beleza? Entre os trópicos de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a gente vai ter a zona climática subtropical ou também chamada de zona climática temperada, tá? A gente vai chamar de temperada mais na frente também, tá? E essa zona climática é uma zona climática que tem as estações do ano bem definidas, ela vai ter uma mudança de temperatura ao longo do ano, mas ela em média tem temperaturas mais amenas em relação a essa área tropical, por exemplo, tá? E aí a gente tem também aqui também a gente vai ter uma outra área, que é uma área que é a zona climática polar, que fica aí então próximo ao Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. São áreas polares com baixas temperaturas ao longo do ano, uma média de temperatura muito mais baixa do que essas outras zonas climáticas. Então vejam que essas informações desses paralelos são importantes inclusive para a definição das chamadas zonas climáticas, tá? Não estou falando dos diferentes climas da Terra, estou falando em zonas climáticas. Quando a gente entrar num outro assunto de climas mais na frente, a gente vai entender um pouco mais essas diferenças. Beleza. Então, vamos aí se estender mais um pouco aqui nessa questão das coordenadas. Aqui esse é uma representação das chamadas latitudes, né? Ou seja, das medidas em graus em relação aos chamados paralelos. Então, a latitude, tá? É importante a gente definir. Ela é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, para ter latitude, a gente vai tomar como referência a linha do Equador, que é o ponto zero. A linha do Equador é o ponto zero, vai de 0 a 90 graus ao sul e de 0 a 90 graus a norte. Tá?
Então a gente vai ter uma definição aí, a latitude vai ser então essa distância em graus em relação à linha do Equador, que vai ser a nossa referência para as latitudes, tá? Enfim, tá? Então a gente tem essas zonas, essas latitudes importantes. Uma coisa importante também aqui, ó, são as medidas em graus. Aqui o Trópico de Capricórnio, por exemplo, é aproximadamente 23 graus, tá, de latitude, e o Trópico de Câncer, por exemplo, ele é 23 graus norte em relação à linha do Equador, tá? Importante dizer que o nosso território, a maior parte do território brasileiro, por exemplo, ele está abaixo da linha do Equador, então ele está no hemisfério sul. Só uma parte pequena lá do nosso território proporcionalmente está acima da linha do Equador, tá? A gente passa no nosso território essa linha do Equador em determinado ponto, por exemplo, no Amapá, no estado do Pará, a gente tem a passagem dessa linha do Equador. Inclusive lá no estado do Amapá, a capital do estado do Amapá, que é Macapá, ela passa a linha do Equador naquele território, tá? Inclusive tem marcos lá, tem estruturas de turismo que falam um pouco sobre essa questão do Equador. Então você pode estar com um pé no hemisfério norte e um pé no hemisfério sul, lá na cidade de Macapá. Tá? Para os meninos e meninas que gostam de futebol, inclusive, tem um estádio lá no Macapá, na cidade de Macapá, que chama Zerão, né? Exatamente por estar em 0 graus de latitude. Tá? E o meio de campo ele fica exatamente nesses 0 graus. Então você joga o futebol, joga a partida ali no hemisfério norte e no hemisfério sul ao mesmo tempo, tá? Durante o jogo. Só como curiosidade. E outra curiosidade, que eu já falei anteriormente, que o Trópico de Capricórnio ele também passa no nosso território, passa no estado de São Paulo, e exatamente na cidade de São Paulo a gente também tem o Trópico de Capricórnio. Então, portanto, a cidade de São Paulo está aproximadamente a 23 graus de latitude sul, beleza? E as outras coordenadas, que são a longitude, também são importantes, as coordenadas chamadas de longitude. Então, se a latitude é em relação aos paralelos, a longitude é em relação aos meridianos, tá? E é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao chamado meridiano de Greenwich, tá? Que é uma linha imaginária que, por convenção, separa então os hemisférios ocidental e oriental. Com curiosidade, o Greenwich é um observatório que fica nos arredores de Londres, e foi onde teve uma convenção que estabeleceu esse ponto como o ponto zero de longitude, ou seja, em relação aos meridianos, tá? Cortando o globo então em duas partes. Então, o meridiano de Greenwich, ele também divide o globo em duas partes, em hemisfério leste ou oriental, e hemisfério oeste ou ocidental, tá? Isso é importante também. Então, a longitude também é uma informação fundamental para a gente entender essa questão da cartografia, tá? Para entender e para descobrir os pontos específicos, tá? Então a gente vai ter que ter informação de latitude e de longitude. Beleza? E aqui, ó, então, a partir daqui desse mapa, a gente, por exemplo, pode tentar entender esses determinados pontos, né? Voltei para esse mapa para a gente verificar determinados pontos. Vamos descobrir aqui, por exemplo, qual informação a gente pode dar do ponto vermelho aqui, ó, desse mapa, e do ponto verde. Como eu posso definir, falar para alguém de determinado ponto? Vamos imaginar que eu estou falando aqui nesse ponto vermelho de uma ilha lá no Oceano Pacífico, e eu quero falar para alguém, eu quero demonstrar para alguém onde é a localização exata em graus de latitude e longitude desse ponto vermelho. Também vamos identificar aqui, ó, eu estou aqui no meio da África, vamos identificar aqui na parte norte da África, identificar que ponto é esse, que país é esse, e que localização exata é esse ponto verde, tá? Então vamos tentar entender esse ponto aqui, tá? Ver os pontos verde e vermelho, vamos usar como exemplo. Então aqui, ó, tá? O ponto vermelho, por exemplo, ele está a 15 graus, tá? A 15 graus de
latitude, que é em relação aos paralelos, tá? E esse ponto vermelho também está a 160 graus de longitude, que é em relação aos meridianos. Beleza? Então, ó, eu posso dizer que essa ilha, então, aqui no Pacífico, né, ela está a 15 graus norte, tá? Em relação à sua latitude, e 160 graus oeste em relação à sua longitude, tá? Vamos definir isso aqui, vamos colocar, eu vou escrever aqui. Então, ó, aqui a gente tem a latitude do ponto vermelho, né? A latitude de 15 graus norte. Por que norte? Porque está acima da linha do Equador, então essa é uma região do hemisfério norte, tá? E está a 100, aqui está 150, mas é 160, tá? Eu errei aqui nesse ponto. Então aqui, ó, é 160 graus a oeste de longitude. Ponto. Definir esse ponto aqui na superfície terrestre. Estou dizendo que esse ponto vermelho que a gente colocou aqui no mapa, que a gente destacou aqui no mapa, tem 15 graus de latitude norte, ou seja, de latitude ele tem 15 graus a norte da linha do Equador e ele tem 160 graus a oeste da linha do Equador. 160 graus a oeste de longitude, portanto. Beleza? Então, defini aqui eu determinei aqui a latitude e a longitude, então determinei as coordenadas geográficas desse ponto, tá? Do ponto vermelho. Vamos ver aqui do ponto verde. Tá? No ponto verde, aqui no ponto verde a gente tem, tá aqui o ponto verde para quem não está vendo, tá? Estou tentando marcar aqui. Tá? O ponto verde ele está a 30 graus aqui a norte da linha do Equador e ele está aqui, ó, a 30 graus a leste, do meridiano de Greenwich. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou dizer aqui que ó, a latitude do ponto verde é 30 graus norte. Tá? E a longitude aqui desse ponto verde é 30 graus leste, porque ele está a leste do meridiano de Greenwich. Tá? Por que é importante eu dizer que ele está a 30 graus norte? Né? E por que é importante dizer que ele está a 30 graus leste? Tá? Porque verifiquem que tanto a latitude quanto a longitude, elas são parecidas, são iguais aqui para norte e para sul. Então, para me definir, por exemplo, esse ponto de 30 graus aqui, eu preciso dizer que ele está a norte da linha do Equador, porque senão eu posso confundir com esse outro ponto aqui de baixo, que está a sul da linha do Equador. Tá? Então, se fosse esse ponto aqui, o ponto verde fosse esse aqui, por exemplo, menos 30, eu estaria dizendo que era 30 graus sul, tá? Mas não, o ponto verde está aqui a 30 graus a norte da linha do Equador, que é a nossa referência. Tá? Mesma coisa aqui das longitudes. Tá? Então, eu preciso dizer que é 30 graus a leste, exatamente porque a gente vai ter aqui também 30 graus a oeste. Tá? Então, para me definir esse ponto específico, eu preciso dizer que ele está a leste do Equador. Então, para me definir, para me revelar para alguém uma coordenada geográfica, eu vou ter que apontar que ele está na latitude norte ou sul e na longitude leste ou oeste. Tá? Isso é importante para a definição desse ponto na superfície terrestre. Então, com essas informações, colhidas essas informações, eu tendo essas informações de latitude e longitude, eu posso localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Por isso que é fundamental que um mapa que se preze, um mapa correto, ele tenha coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são questões fundamentais no mapa, de fato, importante para a geografia, que ele de fato vai trazer informações importantes, vai ter informações de localização. Tá? Se um mapa não tem essas informações de latitude ou longitude, ou seja, não tem essas coordenadas geográficas, vai ser difícil eu definir um determinado ponto, vai ser difícil eu definir, por exemplo, as proporcionalidades desse mapa. Tá? Então, é fundamental que ele apresente coordenadas geográficas. Então, um mapa que se preze, importante para a geografia,
cartografia, um mapa, para ser chamado de mapa, além de outros elementos que eu vou falar mais na frente, ele precisa ter coordenadas geográficas, beleza? Tá? Vamos entendendo ao longo do tempo, mas essa aqui já é uma aula sobre essas coordenadas geográficas. É importante a gente entender essa questão das coordenadas geográficas para entender os outros elementos do mapa também, tá bom? Beleza? Falou, abraço, a gente continua nas próximas aulas.